Salve, salve, senhoras e senhores, salve, 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 comunidade! Grande Ricardinho Sá, como é que você tá, querido? Tudo em ordem, tudo Tudo beleza. ótimo? Tudo beleza. Tudo maravilhoso? Já tomei meu café com Tudo mariola. espetacular? Tudo fantástico. Fantástico, incrível. Incrível. Assim como você. Queria te fazer um pedido. Você tá dizendo, né? Queria te fazer um pedido. Diga. Cara, eu tava num evento, esqueci qual foi, velho. Eu tava em algum lugar Ah. e um amigo meu, Ah. Vitor Lábios. Vitor quem? Vitor Lábios. Lábios de mel? É. Sei. Não sei. Sei que o apelido dele é Vitor Lábios. Tá. Se é Vitor Lábios de Tudo Mel, bem, aí eu não pergunta sei. à esposa dele. Mas, melhor. Aí ele pediu, Brunão, tem como no próximo episódio você pedir pra Ricardinho aparecer só pra eu ver o rosto dele e saber quem é? Que perda de tempo, Vitor Lábios. É pra eu aparecer onde? Na 3, então? Não, aparece aqui, Vem aqui comigo. Junto com você. É. Senhoras e senhores, esse é Ricardinho Sá, meu companheiro de fé, meu amigo, meu irmão, camarada. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Episódio 39. Um cara do tamanho do braço 40, sei lá como é que você imaginava. Mas é isso. É isso, senhoras e senhores. Esse é o episódio 39 do Foguete Sem Ré. Não é nem o episódio 38 e nem o episódio 40. É o episódio 39, né, Ricardinho Sá? É verdade. Esse podcast que está com você toda terça-feira, às 17h30, trazendo um conteúdo muito bacana. E uma coisa que eu descobri também, Ricardinho, nos últimos dias, é que a gente fala de muita coisa séria, de um jeito divertido, de um jeito descontraído, né? A gente passa muito conteúdo rico, transmite muito conhecimento, né? Graças aos nossos convidados e ao repertório dos nossos convidados. Mas de um jeito leve, um jeito descontraído, né? Um bate-papo tranquilo, né, Ricardinho? É como Sá? aquele professor Poxa, foi um feedback, né? Bem bacana que eu recebi também. É, show de bola. É aquele professor de matemática que consegue deixar a matemática divertida, ou a física, a química. Tem uns professores que têm esse... Sim, com tem certeza. esse mérito, né? Pô, Essa obrigado por habilidade. estar me comparando a um professor, Ricardinho Sá. Os professores são quem podem mudar o mundo, né? É, educação e empreendedorismo, como você mesmo diz, senhoras né? e senhores. Foguete Sem Ré trata de histórias de empreendedores que possam nos inspirar, nos ensinar de alguma forma. E o empreendedor de hoje e o convidado de hoje, meus amigos e minhas amigas, é engraçado que quando eu conheci algumas pessoas que conhecem ele, e eu comecei a contar minha história, né, essas pessoas disseram, cara, você precisa conhecer ele, você precisa conversar com ele, que eu acredito que vocês vão ter muita sinergia, e foi assim que aconteceu. A gente marcou de bater um papo, né, era um papo ali de 1 horinha, 30 minutos, a gente ficou umas 3 horas, quase 4 horas conversando, né, e aí foi quando eu pensei, poxa, preciso gravar um episódio com esse cara. A quantidade de vezes que eu já ouvi falar nele, e das coisas que ele faz, e das coisas que ele executa, e das coisas que ele cria, confesso a vocês, meus amigos e minhas amigas, que esse cara merecia uma estátua de bronze, Ricardinho Sá, aqui no nosso estado. Né? Concorda? Concordo. Meu amigo, é impressionante, é impressionante. Inclusive, Ricardinho Sá, não sei se vocês estão percebendo, né, mas a minha carteira está caindo aqui. Isso não é excesso Eu de acho peso. que eu vou... Não, com Isso não é certeza excesso não, de meu amigo. peso. Isso aí se Esse chama... corpinho que a medicina me trouxe de volta, meu amigo, né? É um problema no pistão, né? É um pistão. É o pistão dos motores. Mas é isso, meu amigo, é isso. Mecânica não é comigo. Bom, senhoras e senhores, convidado de hoje, que satisfação, meu amigo. Ezio Deda, seja muito bem-vindo ao Foguete Sem Ré. Obrigado, querido, pelas palavras tão elogiosas, né? Tão gentis e generosas, né? Mas é isso aí. Manda lá. Você vê que quando é um gentleman, né, Ricardinho, saiu, começa, dá questão de não sei o que, não sei o que. Ele vem, né? Não, mas eu vou soltando aos Calmaria, poucos. Calmaria na sutileza. Obrigado, querido. Isso aqui é um gentleman, né, Ricardinho Sá? Clássico. Coisa clássico. Um jeito que a gente tem que aprender, né? É. Inclusive, senhoras e senhores, preparem seu caderninho, sua caneta, que hoje é dia de aula. Ezio, queria que você fizesse Peraí, isso aí é o currículo, é? Hã? Isso aí é o currículo, Não, o seu currículo eu vou te perguntar. Ah, tá. Né? Quem vai dizer o seu currículo é você. É o roteiro. Tá bom. Eu queria entender, assim, que você fizesse um resumo, tá? De quem é Ezio Deda. Pra gente começar a entrar na sua história, assim. Quero ouvir toda a sua história, tal, os seus feitos, o que é que você já fez, mas agora eu queria saber quem é Ezio Deda. Bem, na verdade, eu sou um
um inquieto, provocador e uma pessoa insuportavelmente persistente, né? Que massa. Eu digo isso porque quando eu me determino a fazer algo, eu chego ao nível da obsessão. E ruim ou bom, tem dado certo, né? Então eu acho que uma das minhas características é a persistência em conseguir realizar as coisas que eu idealizo, as coisas que eu planejo, as coisas que eu quero vê-las construídas, né? Então o meu grande tesão é em poder materializar as ideias. Ézio é essa pessoa que precisa materializar as ideias. Eu acho que se tem uma frase que consegue definir é essa, né? A necessidade de persistir, de insistir e de conseguir realizar. Quando você fala sobre realizar ideias, né? Tem um link bacana. E é engraçado que a gente fica fazendo esses links todo episódio, né, Ricardinho? Tem um link muito bacana de uma coisa que a gente fala muito aqui no Foguete, que é sobre que ter ideia por si só não vale nada. Um caminhão de ideia não vale nada, o que vale é a execução, né? E quando a gente conversou, a gente falou muito sobre execução, né? Sobre a importância da execução e tal. E só para a galera que está acompanhando a gente, que acompanha o Foguete, entender dessas ideias, né? É algo bem abrangente, mas dessas ideias, qual foi a ideia mais difícil que você já teve para executar? O Largo da Gente Sergipana, indubitavelmente, foi o projeto mais complexo, né? Tem o meu livro também, o livro DVD, que demorei 9 anos para conseguir. O Largo foi menos tempo. O Largo foram 6 anos, né? O meu livro foram 9 anos, mas o Largo foi mais complexo, né? E, Ele teve uma série de situações que foram mais difíceis de contornar e de realizar. e a mais fácil? Não tem mais fácil. Não tem. Não tem porque as coisas que eu me predisponho a fazer, elas não são simples, né? Elas têm uma característica de lidar com situações multidisciplinares, né? Então, se eu já tenho uma vontade de fazer, já não é fácil, né? Porque se for fácil, não me instiga a fazer, né? Agora, o Largo foi, sem dúvida nenhuma, mais complexo. E aí, só para vocês entenderem, viu, gente? Vocês que acompanham a gente. O que é que Ezio faz hoje, né? Quanto profissional, quanto o dia a dia da sua profissão, sua rotina de trabalho, Ezio? O que é que você faz hoje? Porque a gente pegou meio que No final. o final da história, né? Uhum. Era essa conexão, né? Obviamente que isso é uma estratégia de retenção de quem tá assistindo a gente, né, Ricardinho? Né? Toda vez eu faço isso, pego mais o final. Mas é só pra você explicar pra turma o que é que você faz hoje, Ezio. Bem, eu tenho um cotidiano, eu tenho um escritório de arquitetura, né? Na verdade, é de arquitetura formalmente, né? Mas o contrato social da minha empresa me permite fazer qualquer projeto na seara criativa. Certo. Então, o meu contrato social do meu escritório me permite fazer do projeto da casa, fazer uma intervenção urbana como Largo, lançar um livro em multimídia como eu lancei, me permite fazer um stand de um evento, me permite fazer uma festa, me permite fazer uma peça de teatro. Então, qualquer área do processo criativo, um programa de televisão, um filme, né? Então, na verdade, eu queria que o meu escritório ele tivesse essa característica multidisciplinar. E o meu escritório se chama Ágora, né? Por que Ágora? Eu não queria que fosse um espaço personalista, Ezio Deda, né? Eu queria que fosse um abrigo de diversos talentos que pudessem estar ali discutindo projetos inovadores. E a Ágora surge na Grécia como espaço da manifestação, da retórica, da democracia, das artes, da cultura, né? Então, assim surgiu o meu escritório, o Ágora Arquitetos, que abriga, por exemplo, tem uma arquiteta lá que foi minha professora, eu fui estagiário dela. Ela faz parte da minha equipe. A Julia, que é a Clarice Almeida. A Juliana Brandão foi minha colega de turma, faz parte da minha equipe. E o Maico Amorim foi meu aluno, foi meu estagiário, né? Então, são 4 gerações, 3 gerações, melhor dizendo, né? Que fazem parte desse processo da equipe de arquitetos do Ágora. E essa equipe, a gente trabalha com diversas áreas. Então, tem paisagismo, tem arquitetura, tem urbanismo, tem restauração, tem projetos de museus e exposições. E eu sou aquela pessoa que fico pensando em coisas que possam provocar, que possam desafiar e que possam nos tirar da zona de conforto, né? Então, logicamente, eu tenho uma equipe que precisa dar conta dos afazeres cotidianos de um escritório de arquitetura, né? Que são os projetos mais corriqueiros, as casas de condomínio, as reformas de apartamento, mas eu me predisponho e consigo me dar
ao luxo hoje, se eu posso dizer que a palavra é luxo, de estar atrás, de estar inventando coisas que me desafiem, que possam me tirar literalmente da zona de conforto. Eu preciso desse desafio, eu preciso desse brilho nos olhos, eu preciso dessa coisa que me instiga e que me faz, como dizia Arcebispo do Rosário, né, ficar um pouco acima do chão. Diz que ele tem uma frase que ele fala que só os loucos, que os loucos são iguais aos beija-flores, né? Eles ficam a 2 metros do chão. Então eu preciso dessa coisa que me tire um pouco da obviedade, né, da realidade. Quando você falou nos tirar da zona de conforto, é correto pensar que esse nos é tanto você e sua equipe quanto a sociedade? Sim. Porque eu acho que quando a gente se predispõe a isso, a gente tem uma responsabilidade com o outro também. Então, veja, eu tenho uma equipe do meu escritório e eu tenho uma equipe do Instituto Banese. As pessoas que trabalham comigo sabem que a gente tem um desafio constante, que é não se repetir, que é fazer sempre melhor, né? E eu tenho uma máxima que é o seguinte: a gente precisa trabalhar com a empolgação, como se houvéssemos começado ontem, e com a pressa, como se tivesse que acabar amanhã, né? Então, é preciso aproveitar o máximo hoje e com extrema eficiência e eficácia, né? Então, quem trabalha comigo sabe que é assim. Então, cada dia é um desafio novo, é uma vontade de fazer nova, é uma garra nova, né? Então, a gente precisa dessa energia pulsante. Tanto no meu escritório Ágora, quanto no Instituto Banese, a gente trabalha dessa forma. Aí me diz uma coisa, Ezio. Você falou sobre, que seria a minha outra pergunta, sobre o Instituto Banese. Onde é que o Instituto Banese se encaixa na sua rotina, Bem, no seu mindset, assim? primeiro eu Eu tô gostaria. perguntando pra galera fazer os links, tá? Pra gente chegar Tá, onde eu quero tá, chegar. veja, eu sou arquiteto, no escritório de arquitetura e eu fui coordenador do curso de arquitetura da UNIT durante 5 anos, né, e sou professor há 20 anos da UNIT. E foi lá onde eu fiz o curso de arquitetura, eu fui da primeira turma do curso de arquitetura de lá. E a arquitetura, na verdade, me surgiu não como uma escolha com fim em si próprio, certo? Certo. Então, primeiro eu fiz o curso de Direito da UFES, né? Eu fiz até metade do curso de Direito, depois tranquei para fazer Arquitetura, porque eu não estava tolerando frequentar aquele curso que não tinha nada a ver comigo, né? E aí a UNIT implantou o curso de Arquitetura, eu fiz, passei na primeira turma e comecei a estudar e fiz os 2 cursos durante um tempo, depois tranquei Direito e nunca mais voltei, certo? Mas a arquitetura ela me surgiu como a única possibilidade entre as profissões que eu conhecia de me encaixar. Embora eu vazasse dela. Ainda hoje eu me acho um arquiteto meio... A palavra não é charlatão, certo? Mas eu sou um arquiteto que sai um pouco dos limites da arquitetura. E eu gosto disso, né? Então, entre as profissões que eu tinha acesso, que eu conhecia, a arquitetura era o que mais me encaixava. Mas mesmo assim ela não me responde a tudo, certo? Certo. E aí eu acabei me envolvendo com profissionais de diversas áreas que acabam me completando, né, em outras áreas que eu resolvo atuar. Então agora, durante a pandemia, eu inventei alguns programas de televisão, fizemos parcerias com a TV Atalaia, com a TV Sergipe, e eu acabei sendo roteirista. Então eu tinha vontade de me inserir no audiovisual, né? Era uma coisa muito mais por curiosidade, por vontade em fazer, e fui estudar, fui me dedicar, fui observar como era que fazia, e acabei criando 3 programas de televisão, e roteirizando esses programas, e conseguimos realizar 2 deles hoje fazem parte do repertório da Globoplay, né? Que foi um programa de Natal que fizemos com Erasmo Carlos e os artistas daqui, e foi outro programa junino, quando a gente conseguiu fazer a interação entre os artistas presenciais e os artistas que já haviam falecido, né, através de inserções digitais, o que foi extremamente complexo. Envolvemos uma equipe de aproximadamente 200 profissionais para poder realizar, né? Então, enfim, eu fui fazer arquitetura, depois eu recebi o convite para fazer o projeto do Museu da Gente Sergipana, e aí houve o convite do Instituto Banese para que eu ingressasse o corpo diretivo da empresa. Eu entrei como diretor de programas e projetos, 6 meses depois eu assumi a Antes do superintendência. museu. Eu ingressei no Instituto Banese para fazer a obra do museu, Certo. né? Então eu ingressei em 2009, quando a obra do museu começou, e fiquei até 2011 na diretoria. Quando o museu inaugurou em 2011, eu virei superintendente e estou lá até hoje como superintendente, né? Tem muita gente de fora que acompanha a gente, Ezio. Queria que você explicasse para a turma quando você se refere ao museu, o que é o museu?
Bem, naquela época, Marcelo Deda era o governador e o Banese se aproximava dos 50 anos. O Banese é o Banco do Estado de Sergipe, né? Que é um dos 5 bancos que não foram privatizados nos anos 90, naquela onda de privatização dos Certo. bancos estatais. E o Banese se aproximava dos 50 anos e Marcelo Deda queria que o Banese desse de presente a Sergipe um espaço de cultura, como a Caixa Econômica tem, como o Banco do Brasil tem, né, como o Itaú tem. Então, E aí se decidiu que seria construído o Museu da Gente Sergipana, que seria instalado em uma edificação histórica que precisasse de restauração. E aí veio o convite para que eu fizesse o projeto de restauração daquele prédio, que é de 1926, uma arquitetura eclética que estava em ruínas, para que pudesse sediar ali um equipamento cultural. E naquela época, eu lembro de ter conversado com ele, com o presidente do banco, que era João Andrade, e disse o seguinte, olha, mas era um projeto de arquitetura. era um projeto de arquitetura, mas Certo. era um projeto que de uma arquitetura que devesse abrigar exposições. Era um centro cultural. A Certo. ideia era que fosse um centro cultural. Aí eu cheguei para ele e disse, você conhece o Museu da Língua Portuguesa? Ele disse, eu já ouvi falar, já vi algumas matérias, mas nunca fui visitar. E aí eu pedi que ele fosse visitar e ele foi. Ele disse sim, e aí? Eu disse, eu acho que no nosso caso, a gente tem que utilizar aquelas tecnologias interativas e fazer um museu focado na identidade sergipana. Que ano isso, Wesley? Isso foi em 2007, 2008. Certo. E aí ele disse, não, é isso mesmo, vamos lá. Porque ele queria algo, ele disse, olha, eu quero algo que reforce esse sentimento de pertencimento, de identidade, né? Que o sergipano não tem esse bairrismo como o baiano tem, né? Então a gente precisa despertar isso e fomentar essas questões que remontam à nossa ancestralidade, né? Aos nossos costumes, hábitos, preferências, às formas de viver, os saberes, as brincadeiras da infância. Então esse espaço tem que celebrar isso. Eu disse, então vamos fazer isso inserindo novas ferramentas tecnológicas, né? Com interação, com emoção, e assim foi feito. O que eu quero puxar é o seguinte, ou seja, você recebeu um briefing para transformar um prédio em ruínas, um prédio histórico em ruínas, num museu que pudesse abrigar exposições, Isso, certo? Veja se meu raciocínio está certo. isso. E por conta do seu mindset, por conta do seu background, por conta da sua inquietude, você transformou aquele briefing já no conceito do que seria o museu, Isso, eu não sei se eu transformei ou se eu completei, certo? né? Então, na verdade, ele tinha essa vontade, só que assim, enquanto arquiteto, eu preciso ter a capacidade, e eu digo isso a meus alunos, de traduzir coisas que as pessoas às vezes nem perceberam que querem, o que precisam, Perfeito. entendeu? Então, naquela conversa com ele, eu percebi as expectativas dele e eu percebi o que era que ele queria. E Certo. propositalmente, eu cheguei para o Banese e disse o seguinte, olha, para fazer esse projeto, eu preciso voltar a espaços que eu conheço enquanto turista, mas eu preciso voltar com o olhar de quem vai projetar porque eu preciso entrevistar pessoas e eu preciso observar situações que são necessárias para que eu possa me aprofundar. E aí eu fiz um roteiro de vários locais no país que eu conhecia, que eu precisava voltar. E aí eu fui a Belo Horizonte, eu fui a Rio de Janeiro, eu fui a Brasília, eu fui a Fortaleza, e eu fui a São Paulo e a Porto Alegre, só para ter a convicção de que efetivamente o que eu queria era aquele conceito matriz do Museu da Língua Portuguesa. Certo. E eu voltei eu já saí daqui com essa certeza, que seria o Museu da Língua Portuguesa a referência, e voltei com a mesma certeza, né? Então eu na verdade, precisava de repertório, ampliar, me aprofundar para completar a minha convicção. E voltei com a mesma convicção que eu saí daqui, que teria que ser naquela linguagem. E aí apresentei para ele, fiz um estudo preliminar, com maquete eletrônica, mostrando como seria, alguns eixos temáticos de abordagem, com projeções, com interações, e ele topou e aconteceu. É o que está lá, vai fazer 12 anos agora no final do ano. Wesley, quando a gente conversou da primeira vez, o que me despertou muita curiosidade foi o fato de você conseguir fazer essas conexões entre não simplesmente projetos de arquitetura, mas situações ou entregáveis, algo que vai interferir principalmente na autoestima da sociedade, né? Quando você fala que E é engraçado porque você citando agora, conectando com o começo do episódio, você falou que seu projeto que foi mais desafiador foi o Largo, né? E não foi o museu? Não, foi o Largo. Foi o Largo porque é o seguinte, olha, o museu,
Lembra que você tem que explicar pra galera o que é o Largo da Gente Tá, eu vou Sergipana. explicar Tá. já. O museu existia já uma vontade política, o governador queria, Ah, ok, certo. certo? Existia o banco que queria, que tinha recurso para realizar aquilo. Existia um momento que o Brasil e que o Estado estavam em prosperidade econômica, Certo. né? Então existiam muitos vetores favoráveis. Eu recebi essa demanda e eu apenas acho que eu amadureci e eu complementei o conceito e conseguimos realizar, mas os ventos estavam todos favoráveis. O largo, ele parte de uma inquietude minha, né? Surgiu de mim, não foi do governador nem do presidente do Banese. O largo foi o seguinte, ainda durante a obra do museu, em uma das visitas de Marcelo Deda, quando chegamos lá na Mediateca, né, que tem Certo. aquela sala de pesquisa lá em cima, que tem a- as janelas com vidro que você vê o rio, né? Eu olhei para ele e disse, tem alguma coisa pedindo para existir ali do outro lado da avenida. Ele, não estou entendendo, o quê? Eu disse, nem eu sei ainda o que é, mas algo precisa nascer ali, dentro do rio. Aí ele disse, olha, Ézio, se atenha a terminar a obra do museu, depois você pensa nessa loucura aí, porque a gente tinha um prazo para terminar, que era a data dos 50 anos do Banese, Sim. né? Então foi uma obra complexa de restauração, com tecnologia, com conteúdo, com cenografia, com iluminação, toda a parte de tecnologia, que a gente começou a obra em outubro de 2009 e terminamos em novembro de 2011. Então foram 2 anos ininterruptos numa obra extremamente complexa e conseguimos inaugurar na data exata. Depois que inaugurou, eu estava lá todos os dias, porque eu virei superintendente, e comecei a entender o que era que estava pedindo para nascer ali. E aí eu vou fazer um parêntese aqui para contar uma história que foi uma virada de chave na minha vida, e depois eu retomo essa história do Largo, Perfeito. certo? Quando eu era coordenador do curso de arquitetura, eu fui a São Paulo visitar a Casa Cor da Rua. Então eu vi na televisão uma matéria de uma ONG, que ficava lá na Liberdade, e era uma freira quem coordenava essa ONG, e em que consistia? Os meninos catadores de rua, eles catavam sucata, né, catadores de sucata, e levavam sucata lá para a ONG, e ali tinha uma equipe de profissionais, de artistas visuais, de designers, que transformavam aquela sucata em objeto de decoração. Quando eu vi na televisão, o que me chamou a atenção foi que as coisas tinham uma qualidade estética, né? Além da questão da responsabilidade social, mas tinha um cuidado estético e os produtos acabavam sendo competitivos no mercado da decoração. Então as pessoas não compravam por caridade, compravam porque era bonito, né? Aí eu fui conhecer. Quando eu cheguei lá, eu lembro que tinha eu sempre conto isso em sala de aula. A tampa da boca de um fogão, eles laquearam, colocaram um pé de mármore Carrara bruto e transformaram aquilo num cinzeiro. Aí eu olhei e disse, que coisa interessante alguém enxergar que a tampa da boca de um fogão pode virar um cinzeiro. Aí a freira olhou para mim e disse, meu filho, as coisas pedem para ser, a gente que não enxerga. Olha que essa frase mudou, girou a chave. Mudou. Diz que ano? Isso em 2006. 2005, 2006. A partir dali, Bruno, todo projeto que eu vou fazer, eu imagino o que é que isso está pedindo para ser e eu vou ter que descobrir. Entende? Tudo, 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 tudo. Seja um projeto de reforma, seja um projeto inicial. O Largo começou assim. Eu olhava para o outro lado e eu sentia que tinha um apelo ali. E eu fui atrás para descobrir o que era. No primeiro momento eu pensei, pode ser um belvedere, né? Um terraço com vista para o rio. Eu disse, não é isso. Depois eu pensei, pode ser algo que homenageie personalidades. Eu disse, não é isso. Mas o homenagear a personalidade já começou a me decifrar um caminho. Depois eu cheguei e disse, sabe o que é? Eu tenho que trazer para cá as manifestações da cultura popular do Estado. Essa cultura que está no interior, nos povoados, nos quilombos, e que representa essa miscigenação dos povos originários, dos povos escravizados que vieram explorar, né, a cana-de-açúcar no Vale do Cotinguiba, e dos europeus que aqui chegaram. Então são grupos que estão aí há séculos, que sobrevivem independente do apoio do poder público. E Sergipe é um dos estados que mais detém ainda a diversidade e vigor desses grupos. Eu digo, então vamos trazê-los para cá. Aí fui atrás de professora Aglaia para fazer a curadoria, porque tinha um limite de tamanho, né, de espaço. E ela disse, não, os principais são esses, eu acho que você tem que se ater a esses daqui. Então aí começou todo o projeto, eu resolvi fazer a maquete para mostrar ao governador. Quando o governador viu, quis fazer, né? Mas a complexidade porque era uma obra dentro do rio,
né? Aí eu fui descobrir que as águas do Rio Sergipe são nacionais, tinha que ter autorização da Secretaria de Patrimônio da União, tinha que ter a aprovação da Agência Nacional de Águas, do IBAMA, do IFAM, né? Então é um projeto muito complexo, porque eu não tinha ideia, né, de quanta coisa eu iria mexer. E para completar, naquela época o Estado estava numa situação difícil, atrasando o salário de funcionários, as pessoas começaram a dizer, mas coloca escultura dentro de rio e atrasa salário, a máquina de quimioterapia do uso está quebrada, né? Aquela confusão toda, muito embora recurso que vem para a cultura não pode ser gasto em Sim. outras áreas, mas as pessoas deturpam e nem sempre têm o conhecimento necessário, né? Então isso foi muito complexo e gerou um desgaste, né, grande, mas eu sabia que a verdade iria prevalecer, né? E que ia chegar um momento que aquilo dali, pela verdade que carregava, pela força que carregava, iria ter o seu espaço na história e na paisagem urbana de Aracaju, como acabou se comprovando. Mas eu queria voltar lá pro começo, né? Quando você saiu de Simão Dias, né? Simão Dias. Como foi esse processo de construção desse pensamento, assim? Veja, Porque o que eu fico mais impressionado, o que eu fico mais impressionante, né? Viu, Carlinhos? Só um trocadilho, uma brincadeirinha. É, é como você consegue juntar essas peças e transformar isso em algo que é multidisciplinar, na verdade. Essa é a leitura que eu faço, assim, a leitura que eu fiz quando a gente conversou. Eu queria entender como foi essa construção desse seu background, desse seu repertório, para você começar a criar essas coisas, né? Você juntar peças de várias áreas distintas da sociedade e transformar isso em algo novo para a sociedade. É isso que eu queria entender, assim. assim, eu acho que eu tive muita sorte, né, de ter nascido no interior. Eu acho que, pelo menos para minha geração, criança de interior tinha, né, oportunidades e condições de ter uma infância muito mais livre, muito mais, né, Uhum. aberta. Então, de ter nascido no interior, ter morado em Simão Dias até que os 15 anos, e mais que isso, de ter tido uma família que me deixou ser o que eu vim para ser, né? Que fomentou, que incentivou. Então, os meus trabalhos de escola nunca foram trabalhos corriqueiros, né? Então, eu sempre tinha algo para inventar. Eu lembro que uma vez eu quis fazer um mural para apresentar e o mural tinha que ser de madeira e eu fui explicar ao marceneiro como era que fazia, o marceneiro não entendia. Eu levei ele no Banco do Brasil, eu quero igual a isso, que eu não sabia desenhar, né? E aquilo foi feito. Então, todos os trabalhos de escola eu sempre inventava algo a mais e minha família curtia, apoiava. Então, eu fui muito estimulado. Eu era o mais novo, né? Somos cinco, quer dizer, o mais novo dos homens, né? Tem uma irmã mais nova. Mas assim, meio que eu já era, meus pais trabalhavam, tudo, e eu tive a oportunidade de inventar as coisas e conseguir realizar e a família apoiar e bater palmas. Então, isso, de certa forma, hoje eu enxergo que foi me dando lastro para que eu tivesse cada vez mais segurança em querer inventar, né? Eu estudei em uma escola que era a minha professora de história da escola, que era também a coordenadora da escola, era prima da minha mãe e era uma pessoa que tinha um repertório cultural grande, a Luciane Deda. E você imaginar que em Simão Dias ela fazia desfile de 7 de setembro com carros alegóricos, que eu fico imaginando, na década de 80, coisas que eu vejo hoje que seriam grandiosas hoje. Imagine há quase 40 anos atrás, né? Mas tinha um conceito, tinha uma pesquisa, tinha um acabamento, tinha uma fundamentação, tinha figurino e tinha iluminação, tinha um primor naquilo, né? Então eu vejo que eu já observava aquilo e que tudo isso acabou se consolidando de alguma forma na minha CPU, né, no meu repertório, e que hoje, quando eu estou criando alguma coisa, eu lembro que eu fui beber nessa fonte, né? Então, essas coisas vêm da infância, não tenho dúvida. Esse repertório vem e eu vou sempre buscar, certo? Essa verdade está lá. E eu tive uma infância generosa que me deu régua e compasso para essas coisas. É engraçado ouvir isso numa criação dos anos 80, né? Que é Sim, com muito. toda a disciplina que a gente tinha, cobrança, tudo, não era aquela coisa de dizer, é artista, não era assim não. Lá em casa, tudo tinha muita regra, entendeu? Mas assim, tinha a coisa de apoiar e de acreditar e de fazer com que eu fosse estimulado.
Então eu fui muito estimulado. Entende? Eu fui muito estimulado. Eu vejo muitos falando sobre o estímulo na criação hoje, né? Deixa eu fazer uma pergunta, não é tirando onda não, falando sério. Sua mãe liberava que você riscasse a parede? Não, porque eu também não sabia arriscar. Aí tem outra questão. Entendeu a pergunta, Ricardo? Exatamente. Né? Porque aquele negócio, não pode, menino. Eu pare, falo isso em é sala de errado, aula, não sei não. o quê. Não, ei, Cris, Não, deixa não, eu não. riscar a parede um Não. pouquinho, velho. Não. Deixa, né? Eu não fui estimulado a arriscar na escola. Quando eu resolvi fazer arquitetura, eu fui Mas fazer. você entendeu a pergunta? É só Entendi, uma metáfora. eu fui fazer arquitetura eu disse, sabe de uma coisa, eu preciso encontrar uma profissão que me dê vazão para essas coisas que estão na minha cabeça, certo? Eu Fantástico. precisava de algo que me desse vazão para aquilo. Mas assim, fui fazer arquitetura com um temor grande, porque eu nunca desenhei nada, nunca modelei nada, eu não tinha habilidades manuais plásticas, nem tenho. Se eu for pintar alguma coisa, eu acabo com o que eu estou pintando. Eu me valho pela ideia. Entende? Mas eu preciso de muitas outras mãos e de outras pessoas para conseguir materializar o que está na minha ideia. Certo? E eu fui descobrindo o desenho na arquitetura, eu sei que você falou metaforicamente, mas eu fui descobrindo o desenho técnico. Então eu aprendi o desenho técnico. E aí foi extraordinário. Por quê? Veja, quando eu quis fazer o mural lá na escola, que eu chamei o marceneiro, que eu explicava, fazia mímica, que ele não entendia, ele pegou uma trena, pegou um lápis de pedreiro daquele Sim. retangular de madeira e ele media o mural de alumínio e ele botava no papel um croquis, troncho, sem escala, mas aquilo mexeu comigo porque eu vi que ele estava traduzindo em representação gráfica, em desenho, o que estava lá na realidade. E aquele desenho foi um instrumento para que ele pudesse fazer uma réplica de madeira. Certo? Uhum. Quando eu entrei na faculdade de arquitetura, que eu entendi que com aqueles instrumentos de desenho eu poderia fazer uma planta baixa, um corte, uma fachada, uma perspectiva, eu disse, não, agora pronto, ninguém me segura. Porque eu posso fazer da casa popular uma cidade ao que eu quiser. Então, o desenho, ele me trouxe um novo alfabeto. Literalmente é um novo alfabeto. Eu já sabia falar, já sabia escrever e agora eu sabia desenhar. Então, o desenho me veio como uma linguagem tão importante como foi aprender a escrever e a falar. Ezio, você se considera um artista? Na verdade, eu acho que eu sou uma pessoa que vivo no intermezzo das coisas, entende? Eu transito entre as artes, eu uso a literatura, eu tenho 2 livros publicados, eu uso o desenho, eu uso a música, mas não sou músico, escrevo, mas sou um escritor bissexto, né? Na verdade, O que é um escritor bissexto? que escreve esporadicamente. Ainda bem que tivemos a mesma dúvida. Obrigado. Que escreve esporadicamente. certo. Né? É porque tem o ano bissexto, né? Que na verdade, Certo. o escritor bissexto é que escreve Entendeu, esporadicamente. Entendi perfeitamente. Então, eu não sei se a palavra seria artista. Eu acho que artista é uma coisa tão sublime, sabe? Tão espetacular, tão... que eu não sei se eu Transcendental. que eu não sei se eu sou um artista, não sei. Eu sou um cara inquieto. Eu acho que a palavra é essa. Um realizador. Eu acho que eu sou mais realizador do que artista. Mas minha grande pergunta, minha grande interrogação, assim, diante desse papo todo Lá vem, viu? como você transforma isso tudo? Porque a gente tá falando muito no campo do humano, né? Como você transforma isso tudo em business, em negócio, Veja. em empresa, em gestão, em liderança, e conectar pessoas, né? Tá, a minha vontade de fazer é tão grande que eu aprendi a montar estratégias. Certo? Então, tanto no meu escritório quanto na minha equipe do Instituto, eu tenho as estratégias de ação para conseguir materializar as coisas. Primeiro, quando eu tenho uma grande ideia e eu acredito nela, por mais que ela seja extraordinária, eu preciso convencer as pessoas de que aquilo é necessário e que é viável, tá? Então, a primeira coisa é da onde é advogado do diabo. Então, eu mesmo faço todas as perguntas, todas as Estratégia de venda, viu, críticas. turma? Exatamente. Eu tenho que sentar, tá, é extraordinário. Mas e se isso não der certo? E qual o custo disso? E como faz para manter? E quem vai investir nisso? Então, eu preciso fazer todas as perguntas possíveis e questionáveis. Outra coisa que eu faço, tanto no meu escritório quanto no Instituto Banese. Eu concebo a ideia e boto na mesa.
e permito que os degladiadores fiquem à vontade para criticar. Fico puto, brigo, bato na mesa, fico com raiva, mas eu ouço todo mundo. Tudo bem que a opinião final é minha e eu sei da responsabilidade dela, né? Sei do ônus e o bônus de ter que decidir e não me eximo de decidir, nem tenho medo, certo? Mas quando eu coloco na mesa e permito que o outro exercite a crítica, ainda que ela seja cruel, né? E eu deixo todo mundo à vontade para falar, eu, de certa forma, absolvo daquilo ali todas as possíveis vulnerabilidades da minha proposta, né? E eu aprimoro. Eu incorporo algumas coisas, filtro outras, então faz parte do meu processo criativo, certo? Desde que essas coisas não tirem o cerne, né? Não tirem a alma do que eu estou propondo, porque a alma tem que ser inatingível, né? Você não pode deixar interferir na alma de nenhum projeto, o espírito da coisa. E eu preciso da coisa da alma, eu preciso da alma dos projetos, tem que ter alma. Tem que ter aquela coisa que emocione, que arrepie, certo? E então isso é intocável. Eu posso até discutir forma, posso até discutir conceito, mas na alma eu não negocio. É inegociável. Então, a partir do momento que eu discuto, que eu questiono, que eu boto na mesa e que eu faço todo a compatibilização disso, pronto. Aí ninguém segura, porque aí eu já estou pronto para me lançar para o mundo, né? Porque eu já ouvi as pessoas que eu respeito e que têm opiniões a me acrescentar. Aí pronto, eu vou apresentar quem for, a prefeita, a governador, E você presidente. cria muita coisa que não tem dono ainda. E invisto, sabe? Porque eu também invisto muito na forma de apresentar, né? Então eu procuro os melhores profissionais, design gráfico e videomakers e produtoras de vídeo e contrato atrizes e atores, vou pensar no figurino, trilha sonora. Cada projeto desse é um universo novo e eu preciso apresentá-lo da melhor forma possível, na melhor moldura, na melhor embalagem. Porque você, pelo que eu entendi, você pode ter sei lá, um cliente que vai chegar para você e vai dizer, preciso desse projeto, disso aqui. Isso acontece Ou muito você pouco. pode ter uma ideia e vender, Eu vou e dizer prospectar. eu vou dizer uma coisa para você. Os clientes que chegam no meu escritório para fazer projetos são os clientes que querem fazer casa, reforma de apartamento, condomínio, O dia a dia. o dia a dia. Eu não recebo clientes que me provoquem a fazer esses projetos. Todos saem, são propostas minhas para eles. Eu enxergo a demanda, enxergo a possibilidade, enxergo o potencial e desenvolvo com um projeto de risco. Para você construir essa rede de relacionamento, para você conseguir executar o que você já executou até hoje, quando você sai de Simão Dias, ok, com um grande repertório construído, com background, educação, com liberdade familiar, que você vem para estudar direito, entende que ali não é sua praia, vai para arquitetura, tem algum ponto de virada, algum projeto, ou o primeiro trabalho, ou alguma coisa nesse sentido que tenha sido um ponto marcante para a construção do networking que você tem Tem. hoje, entende? Tem. Por quê? Gente, só para quem tá acompanhando a gente, que não é de Aracaju, não é de Sergipe, eu sei que tem muita gente de fora que acompanha a gente, tipo, vocês não têm noção do que é o Museu da Gente Sergipana aqui em Sergipe, certo? E na frente do museu, que tem um Largo da Gente Sergipana, né? Que tem uma grande homenagem para figuras simbólicas da nossa cultura e das nossas raízes. São coisas gigantes, né? São coisas que têm um impacto social e cultural muito forte aqui no nosso estado. Esse cara que está aqui hoje é quem participou da construção, concepção e execução disso tudo, só para vocês terem noção. E o que eu estou perguntando é, existe algum... Obviamente que ao longo dessa trajetória tem um pontozinho ali, poxa, mundo, confiem em Ézio para que ele possa executar, criar, idealizar, executar e colocar em prática todas essas ideias. Eu queria entender que período, assim, da sua carreira, da sua jornada isso aconteceu. Essa coisa do network, né? Essa coisa da comunicação, eu acho que facilitou muito o fato de ter nascido numa família política, né? Certo.
minha família lá em Simão Dias, a família política, a família Deda, né? Minha mãe foi vereadora, presidente da Câmara, vice-prefeita, secretária de saúde, então uma pessoa muito atuante. Então eu convivi com essa coisa da comunicação e da articulação, né? Do próprio universo da política, né? Eu convivi com os políticos, com pessoas que frequentavam minha casa, né? Então Simão Dias também tem essa tradição, né? Marcelo Deda, né? Valadares é de lá, né? O próprio Belivaldo. Então essas pessoas faziam parte do repertório da minha família. Pessoas conhecidas, né? Sim. Então, o que em Sergipe você poderia ver como distante, lá em Simão Dias eu conhecia essas pessoas, conhecia as famílias dessas pessoas. Na cidade pequena, né? Então, quando eu vim morar aqui em Aracaju, eu já tinha um network, mesmo com 15 anos de idade, Perfeito. certo? Porque eu já conhecia essas pessoas de lá, né? Os parentes, os primos e tudo, certo? Aí um tava estudando não sei aonde, outro... Exatamente, Certo. mas lá eu já conheci muita gente importante, Certo. né? E quando eu fui fazer arquitetura, uma coisa também que eu tenho desde cedo é o senso de oportunidade, né? Então acho que isso é uma coisa, um tino que não sei se é familiar, não sei de como isso foi construído, mas eu tenho esse senso de oportunidade. E aí aconteceu o seguinte, no meu último ano do curso de arquitetura, tinha que fazer um TCC, trabalho final de graduação, Perfeito, conclusão, né? certo. E o meu foi o Museu de Arte de Sergipe, certo? Era naquele terreno ali da Coroa do Meio, onde colocava a árvore da Energisa, Certo. certo? Certo, Então ok. ali eu fiz uma arquitetura contemporânea, que sediaria o Museu de Arte de Sergipe, né? Ali tem uma visão panorâmica da cidade, vendo o rio, tudo, aquela paisagem ali da 13 de julho e da Coroa do Meio. E o que foi que eu fiz? Peguei esse TCC, que já tinha maquete eletrônica, tudo, né? Foi o primeiro projeto construído com maquete eletrônica, naquela época era uma tecnologia nova que tinha chegado aqui em Sergipe. E como ele tinha uma formatação muito acadêmica, eu peguei o meu TCC, mexi e alterei ele para que ele ficasse no formato profissional, certo? Certo. Sem aquelas informações universitárias, né? Eu Certo. transformei um TCC num projeto, certo? E aí ia ter um pró-mulher lá em Simão Dias com a senadora Maria do Carmo, que na época Certo. João Alves era governador, ela era a primeira-dama e era secretária de Inclusão Social, né? E o que foi que eu fiz? Eu peguei o projeto, entreguei a ela uma pasta, era uma pasta de couro com a fita VHS dentro, com o filme do projeto, a maquete, o vídeo do projeto, e a apresentação. Ela olhou para mim e disse, tá, o que é isso? Eu expliquei, né, é um projeto que eu gostaria que a senhora mostrasse ao governador. Aí ela... Capitão Ricardinho Sá, é isso que eu gosto de mostrar no Foguete Sem Ré, senhores. Aí ela foi, a pasta era de couro. Aí ela foi me devolver a pasta. Eu disse, não, a pasta faz parte do kit. Né? Só Deus sabe que eu juntei o dinheiro para comprar aquela pasta de couro, mas ela já ficou impressionada com a qualidade do que eu estava entregando ela, que ia me devolver a pasta. E eu vou dizer uma coisa, eu sabia que aquele projeto, embora fosse acadêmico e eu tivesse transformado ele num projeto mais profissional, que ele tinha uma escala que dificilmente o governo construiria. Mas eu estava vendendo ali uma imagem profissional. Eu não fui na expectativa de achar que ele fosse construir aquilo, entende? Uhum. Mas eu queria que eles observassem que eu era um profissional que poderia realizar Tinha quantos grandes anos? coisas. Isso eu tinha 23, 24. Né? Todos nós somos vendedores, Ricardinho Sá. Todos nós somos E aí, vendedores. sabe o que aconteceu? Depois ela me chamou e eu virei arquiteto da CEOP, a convite dela. Depois ela era primeira-dama, continuava primeira-dama, me chamou para fazer um projeto em sede do São João, que era a terra dela. Depois me chamou para apropriar, e aí as coisas foram acontecendo. Depois eu ingressei no curso de arquitetura para ser professor, porque veja, eu me formei na primeira turma, em 2000, e 2 anos depois eu virei professor do curso que eu estudei. E 1 ano depois que eu era professor, eu virei coordenador. Então, com 28 anos, eu era coordenador do curso que eu tinha estudado. Eu virei coordenador de professores que tinham sido meus professores, entendeu? Então, foi tudo muito rápido, muito precoce, né? E me deu responsabilidades imensas, mas que eu aprendi também muito. Só que assim, veja, eu comecei com a vida acadêmica, certo? Uhum. Mas eu tinha necessidade de ter atividade prática, de ter escritório. E aí, o tempo que eu não estava na UNIT, como professor e como coordenador, eu estava empreendendo, correndo atrás de clientes para que eu pudesse exercitar a prática profissional. Em 2008, eu consigo comprar aquela casa na Rua Itabaiana, né? Que era um imóvel que eu já sonhava, porque eu vim para estudar no Arc.
Uhum. O Ark ficava naquela esquina. Sim. Então eu já paquerava com aquela casa há muito tempo. E aí, anos depois, eu consigo comprá-la, né? E aí eu restaurei, coloquei o meu escritório e a minha casa, né? E então eu precisava. Botando pra fora todo esse repertório. Isso, aí eu criei o Ágora em 2008. Então, só para você entender, me formei em 2000. Em 2003 eu ingresso como professor da UNIT. Em 2004 eu viro coordenador. Em 2008 eu fundo o Ágora. Em 2009 eu começo o projeto do Museu da Gente Sergipana, que inaugura em 2011. Como é que você faz esses links com a cultura de Sergipe? Eu sinto que tudo que você faz tem uma sergipanidade muito aflorada, é impressão minha. E eu tenho uma necessidade de descobrir coisas ou de redescobri-las, né? De abordar de uma forma que não fique presa ao clichê, certo? Uma nova forma de olhar. Eu busco outras formas de olhar, descobrir outras pessoas, outros ângulos, outras formas, outras perspectivas, certo? Faz parte da minha inquietude também isso. E acho que Sergipe tem coisas ainda extraordinárias para serem exploradas. Eu tive a oportunidade de apresentar ao governador um elenco de 10 projetos estratégicos que podem fazer parte, que farão parte das searas do turismo e da cultura para Sergipe. Esses projetos já estão no planejamento do governo, né? Foi aprovada uma PL na Assembleia Aham. há um mês atrás, não sei se você soube, né? Aprovando esses projetos para que o governo possa captar uma linha de crédito específica externa para apoiar. E tive há um mês atrás no BNDES no Rio de Janeiro apresentando os projetos e o BNDES também se colocou disponível para o governo do estado para poder apoiar a realização desses projetos, certo? Uhum. Então, assim, eu acho que Sergipe tem muita coisa por fazer, certo? E eu fico pensando, se eu estivesse em São Paulo, no Rio de Janeiro, eu teria as oportunidades que eu tenho aqui, porque aqui tem um network muito mais fácil, eu conheço as pessoas me conhecem, né? Acho que aqui também tem profissionais extraordinários. Aqui tem muita gente talentosa. Sim. Muita gente talentosa. Acho também, por exemplo, o próprio Museu da Gente Sergipana, ele formou pessoas. Hoje, quando eu quero fazer uma exposição, eu tenho uma equipe aqui de cenografia que monta, que faz. Eu tenho uma equipe aqui, uma empresa de marcenaria que executa os projetos que a gente faz de expografia. De conteúdo audiovisual, idem, de pesquisador, idem. Então, tem uma mão de obra aqui que já foi qualificada para isso. Então, esse museu é um divisor de águas para muitas pessoas. Certo? Olhe, Bruno, quando eu morava em Simão Dias, minha escola, na 4ª série do ensino fundamental, minha escola fez uma excursão para São Cristóvão e Laranjeiras. E o trabalho, a gente tinha que desenvolver um trabalho, que era um relatório sobre essa visita, para ganhar a nota do mês. Eu lembro que aquela viagem foi outra virada de chave. Chegar nos museus, chegar nas igrejas, chegar naquelas 2 cidades históricas que eu não conhecia, né? Fotografar, entrevistar e preparar os relatórios. Hoje, como gestor do Museu da Gente Sergipana, quando eu vejo aquelas escolas, os ônibus que param, que as crianças descem, que visitam aquele museu que interativo, sensorial, não é? Então, se aquela chave girou em mim, né, a oportunidade que eu estou dando daquilo girar em tantas outras pessoas é extraordinário. Porque você vira um agente transformador, né? E é isso que me interessa. Eu quero fazer coisas que possam tocar as pessoas, coisas que possam transformar as pessoas. É isso que me interessa. Olha, eu passei muito tempo, depois que o Largo inaugurou, fez 5 anos agora, em março, que ele inaugurou, que eu chegava de viagem, de madrugada, qualquer horário, eu pedia ao taxista para passar na frente do Largo antes de dormir. Eu mudava o roteiro, queria ver antes de dormir. Sabe um filho? E quando eu estou na minha sala ali, que eu vejo os ônibus parando, as escolas, os turistas descendo e aquilo tomando conta. Toda vez que tem um aniversário da cidade, o dia da sergipanidade, ele estampa todos os comerciais do governo, prefeitura, das empresas privadas. Olha, no ano passado eu recebi uma ligação do marketing do Banco do Brasil em São Paulo, ou do Rio de Janeiro, melhor dizendo, querendo autorização para utilizar a imagem do Largo para fazer uma campanha. Eu disse, não, mas é domínio público, né? Tá na rua. Não, mas a gente quer autorização mesmo assim. Aí eu assinei. Eles fizeram um jogo no BR Box. E esse jogo é um avatar que percorre o Brasil. E esse avatar vai para Brasília, para a Catedral de Brasília. Vai para o Rio de Janeiro, para o Cristo Redentor. Vai para o Teatro Amazonas, em Manaus. E vem para Aracaju, para o Largo da Gente Sergipana. Então veja a dimensão que isso tomou,
né? Então, daquela ideia louca de imaginar o que poderia nascer do outro lado ali da avenida, dentro do rio, hoje em dia eu vejo isso ganhar força, né? E mostrar que estava certo, que pedia algo ali, pedia para nascer, pedia para existir. E aí tem uns livros, né? Eu tenho um livro de poesia que foi lançado em 2001, que eu mostrei a Maria Bethânia, né? Eu tenho uma relação com a família Veloso de muito tempo. Eu gosto de episódio assim, Ricardinho. Que eu não tenho repertório para estar aqui. Viu? E aí o convidado vai, Não. né? E em Diga, senhoras e senhores, eu disse que hoje era dia de aula. Eu disse. em uma das festas no quintal da casa da Dona Canoa, eu cheguei a mostrar os textos da Bethânia. Ela disse que queria ler depois com calma. E um Você é dia vendedor como você é, foi. você foi lá. E aí ela me disse: você tá pronto, Wesley, lança esse livro. Aí eu disse. E na época ela tinha acabado de gravar retomado a gravação de Fernando Pessoa e Clarice Lispector, certo? Aí eu disse: tá, tudo bem. Agora você me apresenta? Ela apresenta. Então, o texto de apresentação do meu primeiro livro, Árvore de Folhas Caducas, está manuscrito a punho por Maria Bethânia. Ela que apresenta, foi ela que me lançou, né? E foi lançado aqui no Palácio Olímpio Campos e Dona Canoa veio. Com 90 anos, ela subiu a escadaria do palácio comigo. Aí lancei o livro aqui em 2001, certo? Uhum. O livro tinha os textos e tinha algumas fotografias que Márcio Garcês e Zavani fizeram, são dois grandes fotógrafos daqui. Eu fazia os cenários e eles fotografavam. Então, os cenários ilustram a ambiência do que está escrito nos textos. Quando eu vi o livro pronto, eu tive a necessidade de pensar em algo mais, como é que eu diria, que envolvesse conteúdos audiovisuais. Aí uma vez eu peguei, comecei a escrever, comecei a pensar no segundo livro e mandei o escopo do que seria esse segundo livro para o programa Provocações de Antônio Abujanra. Né? Antônio Abujanra tinha um programa na TV Cultura, São Paulo, e sempre ele iniciava o programa e terminava com a leitura de um texto de algum expoente nacional ou internacional. Enviei para ele, né? Uns 15 dias depois, eu leio a entrevista dele na Folha de São Paulo, detonando com tudo, que o Brasil é uma porcaria, que nada avança e tal. Eu disse, ai meu Deus, eu mandei a boneca do meu livro para esse cara mordaz, esse cara, né, tão crítico. Uns 15 dias depois, eu estava em casa, era a época de pré-caju, eu estava em casa assistindo televisão, e ele encerrou o programa dele com um texto, e eu comecei a ver, aí achar aquilo familiar. No final, aparece meu nome nos caracteres. Então, ele já gravou um texto meu. Aí eu entrei em contato com a produção dele, querendo utilizar aquela gravação para lançar um DVD acompanhando o texto, né? Acompanhando o livro impresso. E a produção dele falou com ele, ele me ligou. Ele disse, não vou autorizar, eu vou gravar um novo para o seu livro. Aí, a partir dali, eu entendi. Não, agora eu quero um DVD. E ele disse para mim, só que é o seguinte, só a minha gravação vai ficar muito pesado, vá atrás de outras pessoas que possam interpretar também. Aí pronto, aí eu comecei a querer envolver os meus ídolos interpretando os meus textos. Então esse processo todo durou 9 anos. E aí eu tenho Dona Canoa, que eu já tinha uma relação com a família há mais tempo, né? Então, Dona Canoa veio para o lançamento do primeiro livro que Bethânia apresentou. No meu segundo livro, Dona Canoa abre interpretando o meu primeiro poema, no DVD, né? Aí eu tenho Jorge Maltner, aí eu tenho o próprio Marcelo Deda, aí eu tenho Maitê Proença, aí eu tenho Teresa Raquel, aí eu tenho Zélia Duncan, tenho Jorge Vecílio e Jorge Maltner. E para completar, J. Veloso, que é sobrinho de Caetano e Bethânia, ele fez a trilha sonora do DVD. E mandamos para Zélia quis ouvir. E um dia eu estava em São Paulo, Zélia me liga e disse, Ézio, você tem acesso aí a e-mail? Eu disse, tenho. Ela disse, acesse seu e-mail que eu mandei uma coisa para você. Quando eu abri o e-mail, Zélia pegou a música de Jota, entrou no estúdio e gravou. Então a música que está no meu DVD, que Jota é o compositor, foi gravada por Zélia Duncan especificamente para o meu projeto. E o clipe acontece no sótão da minha casa. Então essas coisas, entende? Sensacional. Foi lançado nacionalmente pela editora Sete Letras, distribuiu nacionalmente, e eu consegui reunir essas pessoas no meu projeto, né? No projeto
multidisciplinar que envolve literatura, desenho, música e dramaturgia. E de onde é que vem a produção audiovisual? Tirando o livro, o DVD, queria entender um pouquinho dos programas, né? Os programas, veja, a coisa do meu DVD já envolveu o audiovisual, né? Sim. Então eu participei daquele processo. Eu queria que fosse gravado no sótão, eu discutia os ângulos da gravação, certo? A trilha sonora, eu estava ali envolvido em tudo, né? Não bastava escrever o texto, eu tinha que estar acompanhando tudo e dirigindo tudo, né? Mas aí quando veio a pandemia, o museu fechou. E com o museu fechado, a gente perdeu aquele contato que tinha com o público, né? Então, confesso que naqueles primeiros 15 dias eu fiquei questionando a necessidade do Instituto Banese existir, né? E aí eu entendi que poderíamos utilizar a estrutura do museu e a nossa equipe de trabalho e conseguir contato, chegar até as pessoas através da TV, Uhum. além das redes sociais, né? Além da internet, além dos veículos de comunicação associados às redes sociais. Aí eu procurei a TV Sergipe e a TV Atalaia e disse, olha, vocês topam que o Instituto Banese produza conteúdos que possam ser veiculados pelas TVs? Aí eles ficaram meio reticentes, né? Só que como a gente já tinha uma carteira de projetos bem-sucedidos realizados, o meu primeiro projeto foi trazer Erasmo Carlos, montar um cenário de Natal naquele pátio do museu. Erasmo Carlos teria que cantar com os artistas aqui de Sergipe e com a Orquestra Jovem, que é um projeto nosso, Certo. né? E como o Natal é uma festa muito eurocêntrica, né? Eu disse, não quero Natal com Papai Noel, não. Peguei aqueles arquétipos do vermelho, do verde, mas trouxe o mamulengo de cheiroso, os bonecos do mamulengo de cheiroso para ambientar, né? Então é um Natal bem sergipano. E consegui colocar no estacionamento do museu, desce o helicóptero de Mané Foguete, e ao invés de sair o Papai Noel, sai o boi do rezado dentro do helicóptero, né? Porque o boi do rezado é associado à nossa cultura. E aí fizemos um programa que a Globo Nacional aprovou e foi exibido aqui em Sergipe depois do Fantástico. Então, pela primeira vez em Sergipe, depois do Fantástico, não foi exibido o Domingo Maior, foi exibido o programa de 1 hora e 15 minutos. Só que esse programa, a gente fez eu fiz o roteiro, escrevi os textos, fiz o cenário, fiz a direção, mas foi a TV que gravou e que editou. Certo. Então eu percebi que ali tinha algumas coisas que eu queria que aparecessem e que não apareceram na edição. Depois eu tive a ideia de fazer o mesmo programa, quer dizer, de discutir com a TV e fazer o programa de São João. Uhum. Só que nesse segundo momento eu disse, olha, não quero mais domingo, eu só topo se for no sábado à noite, depois da novela Império, que era a maior audiência que a TV tinha. E outra coisa, eu só aceito se a gente fizer todo o programa, né? A Entregar TV é o parceira agora. arquivo e ela veicula. Isso. E aí contratamos a Brasil Filmes, né? A TV foi parceiríssima nisso, né? A equipe da TV, a Suelene Sá, o Fábio Carneiro, né? Participou de todo esse processo. Mas assim, eu tive a oportunidade de escrever o roteiro, tive a oportunidade de dirigir, de montar o cenário, foi tudo gravado no auditório do museu. E aí, veja, naquele momento a gente tinha pelo menos, todo mundo tinha um parente ou um amigo, ou pelo menos um conhecido que havia morrido de Covid. Eu disse, vamos transformar isso em arte. Como? Juntar as pessoas que partiram e as que estão vivas. Aí eu lembrei que tinha, nos anos 90, a Globo fez um especial de Gonzaguinha cantando com Daniel Gonzaga, o filho. E no início também dos anos 90, houve uma apresentação de Nat King Cole com King Cole, né? Eles interagindo numa projeção. Uhum. Então eu trouxe aquele conceito, chamei Pascoal Mainá e disse, Pascoal, levante os vídeos de Clemilda, de Rogério, de Josa, de Dominguinhos, de Luiz Gonzaga, levante vídeos antigos desses artistas, porque eu preciso fazer um trabalho de edição para a gente colocá-los para cantar com pessoas vivas. Como assim vai conseguir isso? Arranje os vídeos. No total, foram 200 pessoas. Entre artistas, técnicos, gente da iluminação, cenografia, figurinista, maquiador. Virou uma loucura aquele museu ali, para a gente conseguir montar. Olha a complexidade. Cada artista desse, a gente tinha que pegar a música cantada pelo artista falecido. Certo. Tinha um software que separava a voz dos instrumentos. Pegamos só a voz livre dos instrumentos, a voz a capela. Foi feito um arranjo novo, utilizando a voz guia do artista falecido. Esse arranjo novo foi tocado por uma banda base presencial.
E na Ao hora, vivo. ao vivo, e na hora que grava, entra a voz do artista morto com a banda presencial, acompanhando a voz. E o artista presencial cantando. Então, olha a complexidade, certo? De existir uma banda que tá ali acompanhando a voz Aham. da pessoa que não está. E ter que interagir com o outro que está presencial, que tem que olhar e tem que cantar nos momentos exatos para ter também uma interação visual com o outro que está sendo projetado. E aí conseguimos fazer isso e no final eu cismei de querer trazer o holograma de Luiz Gonzaga. Aí a Heineken tinha feito uma campanha em 2017 com Ivete Sangalo cantando com Luiz Gonzaga num teatro em Nazaré, lá no Recôncavo Baiano. Aí eu entrei em contato com a Heineken para pedir autorização para utilizar o holograma de Luiz Gonzaga e colocar Amorosa ao invés de Ivete, num cenário nosso, em outro contexto. A Heineken autorizou, e aí eu consegui trazer a empresa que fez a Ele tecnologia. fala com uma facilidade, né? Rapaz, mandei um WhatsApp lá pra É. Heineken, a Heineken... Não fala a verdade, É. bicho. Não, aí tem um processo. O que vale é o bastidor, né? Aí tem o making off aí que se eu for falar já programa, né? E aí tinha uma complexidade que era o seguinte, eu queria que a música fosse Asa Branca, só que Asa Branca era uma música em parceria de Luiz Gonzaga com Humberto Teixeira, certo? E Humberto Teixeira também era falecido, e a filha de Humberto Teixeira mora em Nova York e não se relaciona bem com Rosinha Gonzaga, que é a detentora do espólio cultural de Luiz Gonzaga. Então, para conseguir articular essa autorização, porque a gente tinha que utilizar a imagem de Luiz Gonzaga, a voz e o fonograma. Então, são 3 autorizações diferenciadas, certo? Porque não é o direito... Entendi. Não é o direito autoral da composição para ela ser executada. Também o direito do fonograma. Também. São 3 direitos. O fonograma, que era da Som Livre, a voz, quer dizer, a letra da música, que era de Luiz Gonzaga e de Humberto Teixeira, certo? Certo. E o fonograma, a letra e a música. E a música. imagem. E a imagem. A E a imagem, a imagem, a imagem. Turma, só para vocês entenderem, E a imagem. uma composição, uma música, a letra de uma música, a melodia de uma música, é de direito do compositor, certo? A partir do momento que uma banda, que um artista, etc., consegue a liberação para gravar essa composição, isso aqui se torna um fonograma. O que a gente escuta nas plataformas de streaming, etc., são os fonogramas, certo? O fonograma é de direito do artista, dos músicos, do diretor musical, do produtor musical e etc. A composição é do compositor, né? A letra, a melodia, etc. Mas o fonograma, tanto é que uma composição pode ter vários fonogramas Isso. com vários donos de fonogramas diferentes. Uma composição só, né? Várias versões de uma música podem ser de vários intérpretes diferentes, né? Tá vendo Isso. aí, papai? Receba, viu, Cardinho? Tá sabido, viu, Gadinho? E aí o que aconteceu? Fizemos o programa, foi 1h15 minutos, no sábado à noite. E o que é interessante, olha, na véspera da exibição, eu tava lá na produtora, na Brasil Filmes, com o Álvaro, que é um gênio, né? Sim. E recebemos uma ligação da presidência da Energisa que eles queriam entrar como apoiador do programa e a TV Sergipe Não tinha tinha mais mais cota. espaço publicitário. Então, veja, foi um programa feito em Sergipe, com artista sergipano, com tecnologia sergipana, todos nós envolvidos, e as empresas locais já queriam apoiar e não tinha mais espaço, não tinha mais cota de publicidade. Então, veja que é possível fazer coisas de qualidade, e hoje esse acervo, tanto do programa de Erasmo Carlos, quanto do programa Nós e Eles para Sempre, faz parte do acervo da Globoplay. E aí? Selo episódio 1, papai? Com toda certeza. Com absoluta, total Double certeza. check, não? Double check. Double check. Double check, episódio 1, foguete sem ré. Não sei nem o que perguntar mais. Ézio sabe o que é o selo episodião? Não, explique. Não, me explica. Ézio, os nossos episódios aqui que tem realmente uma qualidade altíssima, eles recebem um selo de... Não tem um selo de verificado do Instagram? Sim. Nós temos o nosso próprio selo de verificado, que é o selo episodião. Episodião. E... Episodião, sim. super tem episódio. Turbinado. Exato. Episódio grande, episódio. Tem o foguetão e tem o episodião.
Esse com toda certeza recebeu o selo episodião. Ah, obrigado. Tem quanto tempo de episódio, Carlinhos? Sá? É 1h e 4 minutos. Ah, eu não sei nem o que perguntar mais. Deu ter quanto tempo? 1h04, Chegou 1h04. na profundidade. Rápido, né? Passa um instante, né? Não, e aí tem, por exemplo, desses projetos que estão elencados aí com o governo, né? Outra coisa curiosa, na semana passada inauguramos o Museu dos Povos Acrianos, em Rio Branco. É outro projeto que a gente Rio Branco, assina no Acre. Em 2013, o governador da época me procurou, ele esteve aqui, visitou, se encantou, eu fui a Rio Branco, tinha um prédio no centro histórico, né, de Rio Branco, 3 vezes maior do que o Museu da Gente Sergipana. E era um prédio que tinha sido uma escola de ordem religiosa e foi onde começou o movimento sindicalista no Brasil. Então, nesse prédio tinha reuniões de Marina Silva com Chico Mendes, né? Então, veja a ambiência que eu fui me meter. Aí eu fui a Rio Branco, conheci, desenvolvi o projeto, fui contratado pelo governo e pela própria complexidade do projeto foi inaugurado agora, na semana passada. Então, ele fala sobre o Acre, sobre a Amazônia, e é um museu no centro histórico de Rio Branco. Mas você falou no começo do episódio que você é um inquieto, provocador, e você falou um negocinho persistente, né? É persistente porque é o seguinte, cada Não, você projeto falou uma desse... palavra assim, irritantemente persistente, um negócio desse. É. Não foi, Jadil? A obsessão, que eu fico obcecado, né? É. Mas, no final das contas, qual é a sua profissão, Ezio? De fato, assim, você não é arquiteto. Você não é só arquiteto. Eu acho que não inventaram ainda não. Eu vivo no meio delas. Eu sou arquiteto, eu acho que eu sou um bom vendedor, eu acho que eu sou um cara que trabalha com coisas multidisciplinares e que a arquitetura é o fio condutor delas. Porque, veja, todas elas Você usou precisam... arquitetura como eu uso arquitetura como um instrumento, né? Porque todas elas eu preciso do desenho, da representação gráfica, né? Todas elas são espaciais de alguma forma. De alguma forma são espaciais, ainda que no meio digital, ainda que no meio virtual, mas são arquiteturas, né? Então, a coisa, por exemplo, do senso estético, a coisa da história da arte, do repertório, né? Então, isso está na arquitetura. Sim. O repertório que eu tive que estudar a história da arte, né, que eu tive que entender dos estilos arquitetônicos, isso está em tudo quanto é canto, né? Então, a arquitetura é a base de tudo, né? Agora também existe o seguinte, eu coloco também sala de aula. O que as pessoas pensam da arquitetura também é uma coisa muito limitada à edificação, e não é. Entende? Então, por exemplo, a gente constrói as edificações para morar no vazio delas. Já sacou isso? Sim. Não é? Uhum. Então a gente constrói os espaços e a gente vive no vazio deles, Sim. né? Então, Poético, né, Jadil? mas é isso, né? A gente constrói para viver no vazio, né? E quais as sensações que esse vazio passa? Então eu vivo em busca da alma, da ânima das coisas, é isso que me interessa, né? Essa coisa do trem que você viu hoje, né? O spoiler já aqui para esse novo projeto. Você imagine o que é você pegar a poética do inservível. Você pega uma coisa que não serve, é inservível, tá jogado, ninguém olha para aquilo. E de repente você pinça aquilo e traz a vida, você ressuscita, você mostra o que é possível transformar, né? Então, a possibilidade de transformar prédios abandonados, espaços inservíveis, coisas que ninguém quer mais que descartar, isso é extraordinário. Isso é extraordinário, porque veja, quando eu pego uma paisagem livre como a paisagem do Rio Sergipe e coloco o largo lá, imaginando que aquilo está pedindo para existir, para ser alguma coisa ali, existe uma poética, existe um encantamento, existe um desafio. Mas tem um desafio também quando você pega algo que não funciona, que está abandonado, que ninguém olha, que ninguém quer, e você transforma aquilo e dá vida. É outra lógica, mas também encantador. E nesse caso do inservível, tem outra coisa extraordinária, que é você comparar com o antes. Olha, isso antes não funcionava, estava abandonado, esse cara pegou e agora isso está dessa forma, né? Você tem o antes e o depois para comparar, né? Isso é muito interessante. A minha casa é um exemplo disso, né? Minha casa tinha mendigo morando lá dentro. Era uma casa abandonada, estava destruída. E eu fui recompor, fui restaurar, fui trazer a vida de volta. Mas Né? o que me impressiona mais em tudo que você falou, Ezio, é essa valorização da sergipanidade, né, Ricardinho? Tipo, todo exemplo, todo case que o Ezio trouxe, todo exemplo que ele trouxe
tem uma força muito grande da sergipanidade, pô. Tipo, o São João e essa conexão do artista falecido com o artista sergipano. O Natal que não seja o Papai Noel tradicional, mas um símbolo da nossa cultura. É, eu tô tentando fazer um link, assim, dessa reflexão que eu tô fazendo com... Porque no final das contas, a partir do momento, poxa, que o Estado de Sergipe entrega para a sociedade um museu como o Museu da Gente Sergipana, talvez seja o meu background, o meu repertório que faz uma conexão sempre com marcas, certo? Sergipe, o Estado de Sergipe é uma marca, Sim, né? sim. Que ela precisa ser vendida e consumida. E que a gente tá fazendo isso agora nas feiras de turismo, de Isso, então, viagens. exatamente isso. A partir do momento que, sei lá, existe uma feira de turismo e vai o Estado de Sergipe e compra um espaço e monta um puta stand, etc., está vendendo a marca de Exatamente. Sergipe, certo? O museu está vendendo, né, a marca de Sergipe e principalmente o orgulho, a construção do orgulho desse povo em relação a essa marca. Tá entendendo o que eu tô fazendo? O link que eu tô fazendo? Mesma coisa do Largo. E aí vem o Natal, e vem o programa do São João, e vem todas essas conexões. Porque o que você falou do trem, não sei se eu posso dar spoiler, senão você dá uma cortadinha Pode no sim. dedinho aí embaixo. Não, pode sim. Do trem que você trouxe de não sei da onde e vai ser apresentado também numa feira, num encontro, etc. Mas no final das contas volta. É tudo muito poético. Aí volta para sua terra, para sua cidade, É, no Lago da Cachoeira e não sei o quê. Tipo, no final das contas, é. Volta pra raiz, né? no final das contas, trazendo muito essa conexão com poesia e etc., o que eu interpreto, a minha interpretação de tudo isso que você trouxe, ok, Chiesio é um arquiteto, é um inquieto, é um provocador, é um vendedor, é um entusiasta, mas eu acho que eu resumiria, Ezio, depois desse episódio, me desculpe se eu estiver sendo invasivo, mas eu resumiria quanto um entusiasta da nossa terra. Tudo que você faz tem um peso muito forte nisso. Eu não conheço ninguém que seja assim. Ah, é. Né, Interessante Ricardinho? isso. E a gente trouxe muito sergipana, né? Mas tipo, orgulho, assim, parece que Sergipe pulsa na sua veia, assim, velho. E tem uma coisa assim, por exemplo, quando. É, Sem jogar confete, que eu não sou de babar o ovo de ninguém, não. não, viu, velho? Belivaldo estava no governo e ele também é de Simão Dias, né? E um dia a gente conversou sobre um prédio que estava lá abandonado, que ia ser demolido, e um prédio centenário também. E ele desapropriou e me chamou e eu fui fazer um memorial de lá, né? Então, no final do governo dele agora, tem 6 meses, 7 meses que a gente inaugurou o Centro de Memória Digital de Simão Dias, que é um pequeno museu da gente sergipana lá, com tecnologia, com interação e tudo. Então, eu tive a oportunidade de voltar para minha terra, 30 anos depois que eu saí, e desenvolver um projeto que fala sobre ela, né? O que me reaproximou das minhas conexões passadas, as pessoas, a minha própria história. Então, isso foi de uma emoção tamanha. Porque assim, você profetizar em seu território, né, na sua terra, não é fácil, né? Então eu tive a oportunidade de voltar e de entregar à cidade o principal equipamento de cultura do interior do estado. E aí você vai ver o seguinte, veja, tem um vídeo que é exibido lá no auditório que mostra, faz um recorte sobre o município. E nesse recorte a gente mostra pessoas, lugares, belezas naturais, né, cultura, identidade. E aí eu tive que filmar um trecho, um espaço lá de um trecho de rio que eu não conhecia. E eu que nasci lá, morei lá e não conhecia. E fiquei encantado com a beleza, tinha cachoeira, tudo. Enfim, 6 meses depois, o dono me vendeu. Então eu comprei esse local, né? Cacete, velho. E comecei a imaginar o que eu construiria à beira desse rio, né? Porque é um local paradisíaco. Aí um dia eu tenho uma ideia de colocar um vagão de trem, de fazer o meu apartamento, o meu local, né? O meu local de ficar hospedado lá no Seu meu, no, refúgio. no meu refúgio, um vagão de trem. E aí consegui adquirir um vagão de trem que É foi, muito doido, viu, é, brother? que foi leiloado da Vale do Rio Doce, veio do Maranhão. Tem 18 metros de comprimento, né, com 2,40 de largura.
e fiz todo o serviço de chaparia. Agora está já na parte de pintura. Você foi lá conhecer hoje de Sim, manhã, né? é. E aí uma parceria do meu escritório Ágora com a SCA, que é a loja de modulados. Sim, Entra certo. como parceira, todo o mobiliário já chegou do Rio Grande do Sul, né? E vai fazer parte da mostra da Casa Cor, né? Agora no segundo semestre. E depois provavelmente vai para uma feira do Sebrae, enfim, a gente está em algumas conversas a respeito disso. Mas o fato é que é um objeto que estava lá inservível e que estou trazendo à vida novamente. É engraçado que a gente tá. Acho que dá pra adicionar uma palavra aí ao que Ezio faz. É um ressuscitador. E é engraçado a gente tá gravando esse episódio na Semana dos Pais, né? Muita coisa que a gente tá falando. Fiz, cacete, Verdade. se meu pai tivesse conhecido esse bicho, velho, o papo dos dois, assim. Incrível, velho. Não, e trazer, por exemplo, o Largo da Gente Sergipana. O escultor que fez o Largo foi Tati Moreno, que foi o escultor Tati Moreno e Félix Sampaio, né? Tati foi quem fez os orixás do Dique do Tororó. Tati veio fazer o Largo e virou um amigo pessoal, né? Então eu tive a oportunidade ainda de conviver com aquela figura extraordinária que faz parte da história da Bahia, que conviveu com Caribé, com Caíme, né? Com Jorge Amado. Então é um cara que frequentava a minha casa e eu frequentava a casa dele, né? Então eu tive muitas oportunidades assim, excepcionais e históricas, né? E você é esponja, né? Não, e agora recentemente eu fui eleito para a Academia Sergipana de Letras, o que para mim é outra honra, né? Porque assim, eu tenho Diga aí, meu irmão, o cara não falou não, pô. eu tenho 47 anos e os meus colegas da academia, né? Os membros da academia me elegeram, né? Então, meu pai me perguntou a semana passada, mas meu filho, me diga uma coisa. Meu pai tem 79 anos, né? A Academia Sergipana de Letras não é de pessoa com mais idade? Aí eu disse, meu pai, mas é porque eu tô ficando também com mais idade. Aí ele, no detalhe, imagine eu, né? Que massa, Ezio. Pô, cara, obrigado, viu? Ah, obrigado vocês. E Obrigado, aí, Ricardinho, obrigado. mais alguma pergunta? Que moral, Eu tô velho. satisfeito. Viu? Tá Que joia. moral, que moral. Não, eu Pô, fiz o convite ele hoje para me empresariar, viu? Tem um vendedor bom aí. Que moral, velho. Porra, tô muito feliz, velho. Muito Que feliz. bom, eu também. Tenho certeza Bacana disso. bacana que o Foguete Sem Ré traz muita. Pô, não só construção de repertório pra nós dois, Cara, né, semana Ricardinho, passada mas, foi Thiago Correia, mesmo. rapaz, Que é outro doido. É. Meu, Tem que ter loucura, não dá pra velho, ser muito. Você é bem um louco, né? Você é Eu outro, sou. né? Eu sou. Você é outro que mexe com muita Eu coisa, sou. tudo. Eu sou. TDAH, né? Eu não sei Você se é eu tenho outro. TDAH. Será que eu Não, tenho? eu acho que eu tenho todas elas, sabe? T- Porque na minha Você época tem não tinha os A a Z. diagnósticos, entendeu? É. Eu não sei se eu tenho TDAH, mas eu me descobri um patinho feio esse ano, com muito Sim. orgulho. Muito orgulho. Ezio Deda, meu amigo, sem palavras para te agradecer, velho. Sem palavras para te agradecer. Que riqueza de conteúdo que a gente tá levando para nossa audiência. E, poxa, e o sarrafo tá Cada vez aumentando. mais Eu estou me alto. sentindo pressionado. Cada Estou me vez mais sentindo alto. pressionado, meu amigo. Mas como diria meu pai, só toma pressão, meu amigo, quem é bom. É verdade. Já viu gente medíocre tomar pressão? Gente mediana tomar pressão? Gente que não entrega tomar pressão? Não toma, não. Só toma pressão quem é bom, porque tá com as expectativas, olha. Né? Senhoras e senhores, quer dar uma palavra final? Não, é isso, agradecer, estou sempre à disposição. E assim, tem muitas coisas aí por acontecer, né? Muitas coisas E elencadas. tem umas coisinhas que eu sei ali, rapaz, fiquei me coçando pra contar, mas Tem, não vou tem. contar, Não, aquela você não pode falar, não. Sei É. qual é. Aquela. Aquela. Senão azeda. Não, né? esse spoiler não pode, não. Aquela, vamos fazer o seguinte: eu prometo que a gente vai dar um furo aqui. Fechado. Quando for permitido, eu venho aqui com você e a gente Fechado. mostra. Mostra É aquele bacana. vídeo, certo? E aí é bacana que a gente. Pode ser até um episódio especial do processo criativo, do processo de execução, Sim. da venda, da prospecção, da Sim. execução. Entende? Sim. Para entender como é que ele foi. O processo concebido. metodológico, Os dois, né? inclusive. É o processo metodológico, Isso, né? exatamente. Da ideia até a É materialidade, tipo né? um Case Até o 01, processo. sacou, Ricardo? É. Um episódio especial do Foguete Sem Ré. Ezio Deda, meu amigo, obrigado. Obrigado vocês. pela troca, pelo papo, né? Pela paciência, né? Por ter compartilhado toda essa riqueza de repertório
de execução, né, comigo. Obrigado demais, demais. Não só aqui no episódio, mas nos papos que a gente vem tido. Tamo juntos. Turma, episódio 39 do Foguete Sem Ré. Ezio Deda, um inquieto, provocador e Ele falou no começo do episódio, esqueceu a palavra irritante, persistente, não. Não foi um negócio foi algo desse? assim, foi algo assim. Agressivo, persistente, um negocinho, né, sei lá. O pessoal que Esqueci. estiver nos assistindo aí nos É. ajude. Ele falou. Ele falou. O que ele falou no começo do episódio, entre parênteses, persistente. Ezio Deda, meu amigo. Senhoras e senhores, eu sou o Bruno Oliveira e estamos com você, trazendo muito conteúdo bacana aqui no Foguete Sem Ré, toda terça-feira, às 17h30. Não esquece daquele blá blá blá, daquele nhenhenhen, de dar like, de compartilhar, 5 estrelinhas, tal. O episódio 39 do Foguete Sem Ré. É isso. Valeu, Ricardinho Sá. Fui.